Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Café com o Pastor. E estamos aqui dando continuidade à nossa série As Bem-aventuranças. E hoje falaremos sobre bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas antes de seguir, deixa eu pedir que você me ajude, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. A minha intenção não é ficar famoso com o YouTube. A minha intenção é que mais pessoas recebam uma porção da palavra de Deus em seus corações. Então vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, está registrado o que conhecemos como o Sermão da Montanha. É o que alguns dizem ser a mais longa e mais importante mensagem dita por Jesus enquanto ele esteve entre nós. A importância do Sermão da Montanha é que o Sermão da Montanha não é um conselho apostólico, não é uma história a respeito do povo de Deus. O Sermão da Montanha não é apenas uma palavra divinamente inspirada, mas o Sermão da Montanha é o próprio Deus falando o que ele espera dos seus seguidores enquanto ele esteve em carne entre nós. Veja bem, não estou dizendo que existe o que é mais importante e menos importante na Bíblia. Estou dizendo apenas que o Sermão da Montanha não foi outro que falou. Foi o próprio Deus enquanto esteve entre nós. Eu chamo o Sermão da Montanha de um manual de vida cristã. Ali o Senhor ensina sobre jejum, oração, sobre perdão, sobre conduta, sobre posicionamento. O Sermão da Montanha é ele nos ensinando o que ele espera dos seus seguidores. Todo homem e toda mulher que realmente deseja andar com Deus deveria ler, reler, estudar, decorar, aplicar e ensinar o Sermão da Montanha. Tamanha a sua importância. Sermão da Montanha começa com uma pancada conhecida como as Bem-aventuranças, o que eu chamo do Manual da Verdadeira Felicidade. Por que Manual da Verdadeira Felicidade? Porque bem-aventurado significa feliz. Em algumas traduções, muito feliz. Aquele que carrega a glória de Deus. E uma tradução que eu li há dias atrás, que me chamou muito a atenção, dizia o seguinte, que bem-aventurado significa absurdamente feliz. Posso fazer uma pergunta? Você verdadeiramente é feliz? Você desfruta de uma verdadeira felicidade? Como está o seu coração hoje? Responda para você mesmo. Mas é possível. É possível ser feliz sem conquistas, porque as bem-aventuranças nos ensinam isso. Que a verdadeira felicidade não se trata de conquistas exteriores, mas de uma conquista interior, daquilo que você constrói dentro de você. Porque os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual diante de Deus. Os que choram são aqueles que choram pelos seus pecados. Os mansos são aqueles que
conseguem permanecer com mansidão, mesmo nos momentos de turbulência, de dificuldade. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que eles dentro de si, o seu interior clama por justiça, seja ela espiritual, moral ou social. Nesses dias nós vimos muitas pessoas sem justiça moral alguma, querendo falar que o problema de um país é a política, é o candidato fulano de tal, e quanto na realidade é a falta de justiça moral o problema do país. Nosso interior precisa clamar por uma justiça, e justiça social também, porque depois da justiça dos que têm fome e sede de justiça, vem você externar isso, porque daí a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que fazem o bem, que sabem sentir a dor das pessoas, que se alegram com os que se alegram, que choram com os que choram. E depois dos misericordiosos vem o que é o tema desse vídeo: os puros de coração. Você conhece alguém puro? É tão bom conviver com alguém que é puro. Mas sabe, é um erro achar que alguém puro é aquele que não sabe reconhecer a maldade dos outros. É aquele que não entende a malícia de uma determinada situação, de um determinado momento. Ser puro de coração não é isso. Ser puro de coração é você escolher enxergar o bem ao invés do mal. É você enxergar as pessoas e as circunstâncias à sua volta e escolher extrair o bem daquilo que está acontecendo. Escolher extrair o bem das pessoas, enxergar a parte boa delas e não a ruim. Você conhece alguém assim? Puxa vida, eu dei um exemplo quando eu estava falando dessa palavra na igreja, de alguém que me ofereceu na rua ajuda para trocar um pneu. Eu estava numa área rural, um pneu estourou e um senhor já bem mais velho se ofereceu para me ajudar a trocar o pneu. E eu, em 10 minutos trocando aquele pneu, em conversa com aquele senhor, eu fiquei vendo o quanto ele tentava extrair a parte positiva daquela situação. Sabe, o fato de você estar conhecendo uma nova pessoa, o fato de talvez um livramento de você ter parado um pouquinho. Eu enxerguei pureza naquele senhor e eu fiquei dentro de mim: eu preciso ser mais assim. Eu preciso escolher enxergar através da ótica boa, da positiva. Então vamos lá. Quem são os limpos, os puros de coração? São aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, choram pelos seus pecados, que são mansos, que têm fome e sede de justiça, que extraem isso através da misericórdia e se tornam puros de coração. E vamos falar das 3 expressões desse texto: do coração, da pureza e daqueles que verão a Deus. Bom, vamos lá então. Qual é o sentido bíblico de coração? Eu escrevi algumas coisas aqui, e o coração é tido como o centro da personalidade. Ele não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Nas Escrituras, o coração inclui mente, emoções e vontades. Então, isso é coração quando a Bíblia fala de coração. Agora, o coração, ele é a fonte da maioria das dificuldades. Por quê? Porque a pureza, porque Jesus esclarece que do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso está em Mateus capítulo 15, 19. Então, queridos, do coração, o coração é a fonte de todas as dificuldades, porque antes de externar qualquer coisa, seja boa ou ruim, primeiro eu sinto, eu concebo aqui dentro, depois eu externo.
Então, por que pureza deve ser principalmente no coração? Bom, porque pureza exterior é apenas uma pureza aparente. Porque nós, cristãos, não podemos viver de aparência. Sabe, quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel, quando ele vê o primeiro filho de Jessé, forte, homem experiente, um homem de exércitos, Samuel fala, certamente esse é o ungido do Senhor. Mas o Senhor, ele até mesmo repreende Samuel, dizendo, Samuel, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Então, muitas vezes as pessoas vivem de aparência demais. Nós hoje, nesses dias de rede social, como nós usamos os filtros, como nós tiramos a nossa melhor foto sempre, como nós desejamos mostrar a nossa melhor versão através das redes sociais. Quando muitas vezes ninguém da rede social, ninguém que nos acompanha sabe das lágrimas que soltamos, do preço que pagamos. Por isso que não é necessário viver de aparência. Seja você mesmo, e pureza de coração é isso. Por isso que é necessário que seja no interior. Bom, segundo ponto, por que deve ser principalmente no coração a pureza? Porque o coração é o lugar da morada de Deus. Veja bem, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso coração é o santo dos santos. Se o nosso corpo é um tabernáculo, o nosso coração é o santo dos santos, o lugar da morada de Deus. E que tipo de morada nós vamos oferecer a Ele? Vamos lá. Alguns sinais de um coração puro. Um coração puro serve a Deus com integridade. Quem tem o coração puro faz as coisas com sinceridade. Quando seus lábios estão orando, o seu coração também está. Gente, eu não sei se você concorda com isso, mas como falta pessoas íntegras nos nossos dias. Como falta pessoas sinceras. E sabe, quando você vai em uma igreja, quando você faz uma oração na tua casa, qual é a oração que Deus realmente ouve? É aquela que você usa as palavras mais bonitas que você sabe usar? Não. A oração que Deus realmente ouve é quando você consegue sincronizar, conectar o seu coração com os seus lábios. A oração começa aqui e sai por aqui. É essa oração que Deus ouve. Mas um sinal de um coração puro. Um coração puro evita a aparência do mal. E eu gosto sempre de usar um exemplo aqui de um ex-alcoólatra. Faz sentido um ex-alcoólatra ir tomar um guaraná no bar? É óbvio que não. É necessário que se evite a aparência do mal, e quem tem um coração puro faz isso. Ele sabe, ele reconhece os seus limites, sabe até onde deve ir, sabe aonde parar. Evita a aparência do mal, às vezes em casa, no casamento. Nós precisamos saber os nossos limites, o momento de parar de falar, o momento de ouvir mais. Então, isso é um sinal de um coração puro. Agora, o que significa pureza de coração? Bom, vamos lá. Os 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. Primeira, pureza primitiva. É o tipo de pureza que existe apenas em Deus. Segunda, pureza criada. Esta é a criação de um ser puro antes da queda. Deus criou os anjos em pureza e criou o homem em impureza. E ambos caíram. Terceiro, pureza final. Esta é a categoria de glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quarto, pureza posicional. Esta é a pureza que temos agora, atribuída pela justiça de Cristo. Então, é pela justiça de Cristo, mas é posicional porque também exige um
posicionamento nosso. E quinto, pureza prática. Apenas Deus conhece a pureza primitiva, apenas Deus pode conceder a pureza criada. Algum dia Deus concederá a todos os santos a pureza final, a pureza máxima, e neste exato momento todos os santos têm a pureza posicional. Mas agora somos desafiados por Deus. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, qual o sentido bíblico da palavra pureza? Vamos lá. Eu gosto muito do sentido bíblico, porque do grego a palavra pureza é cásaros, que tem vários significados. Ela era usada para designar roupa suja que foi lavada. Uau! Era usado para designar o trigo que tinha sido separado da palha. O mesmo significado era usado para um exército do qual se tinha eliminado os soldados descontentes e medrosos. Era usado para descrever vinho ou leite que não havia sido adulterado mediante adição de água. Era usado para ouro puro sem escória. Uau! Cásaros, roupa suja que foi lavada. Assim somos nós. Éramos sujos sem Cristo e fomos purificados, lavados no sangue dele. Glória a Deus por isso. Isso é muito lindo. Agora, algumas razões para termos um coração puro. Esta é uma ordem de Deus, primeira delas. Sede santos porque eu sou santo, bem-aventurados os puros de coração. Isso é a vontade de Deus, a nossa santificação. Por isso é importante. Segunda razão, porque a pureza é o propósito da nossa eleição em Cristo Jesus. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Terceiro, porque a pureza é o propósito da nossa redenção. Se Deus sem Deus pudéssemos ir ao céu em nossos pecados, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Cristo nos remiu não no pecado, mas do pecado, para purificar um povo totalmente seu. Glória a Deus por isso. Então, por que devemos ter um coração puro? Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. Devemos ter um coração puro por amor a Deus. Devemos ter um coração puro porque isto nos torna parecidos com Deus. Agora, a pergunta: como ter um coração puro? Primeiro, observando a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática, nos banhando em lágrimas do arrependimento, purificando-nos no sangue de Cristo, recebendo a purificação do Espírito, clamando a Deus por um coração puro. Isso é simples. Agora, qual é a recompensa daqueles que têm um coração puro? Eles verão a Deus. Aleluia! Eles verão a Deus no presente e no porvir. No porvir, quando seremos salvos e estaremos reinando, participando da glória eterna do Senhor, na eternidade. Mas no presente é que os puros de coração, eles conseguem enxergar a Deus, aonde os outros só veem dificuldades.
Os puros de coração, eles conseguem ver Deus nos pequenos detalhes da vida. Você consegue ver a Deus nos pequenos detalhes da vida? Você consegue enxergar a Deus no amanhecer, no anoitecer? Você consegue enxergar a Deus mesmo em meio a uma dificuldade, sabendo que essa dificuldade está forjando a pessoa de alta performance que você nasceu para ser? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus abençoe você. Até o próximo Café com o Pastor.